passamos a apresentar Diocese em Evangelização. Olá, amigos, irmãos. Gostaria de comentar com vocês, neste tempinho que a gente tem juntos, uma distinção entre bem comum e bem-estar. Algumas vezes nós vimos ao longo desse ano 2020 que as pessoas ficaram mais preocupadas com o seu bem-estar do que tomar atitudes que visem o bem comum. O bem comum diz respeito a todos. O bem-estar a algumas pessoas só. O bem-estar diz respeito ao que eu vou ganhar, ao que eu vou ter, se o meu dinheiro vai dar, se o meu dinheiro vai ser suficiente. O bem comum significa que eu vou viver e conviver com os meus irmãos e partilhar a sua realidade. Durante a pandemia, muitas pessoas estavam preocupadas com o ganho da sua vida, o seu salário, o seu dinheiro. E enquanto alguns diziam que era interessante ficarmos em casa, os outros diziam que o país não pode parar. E chegamos a essa marca de mais de 110 mil mortos pelo coronavírus. Uma interrogação: por que nós queremos ganhar e por que ainda hoje pessoas estão preocupadas consigo? Eu não gosto da máscara, eu não uso máscara, para que isso? Então, quando as pessoas estão alimentando o seu egoísmo, elas estão pensando no seu bem-estar. O bem-estar é você vivendo confortavelmente na sua vidinha, na sua casinha, fazendo o que você gosta, não se importando se o outro está sofrendo. A igreja pensa que nós formamos o corpo de Cristo. O documento, o compêndio do pensamento social da igreja diz assim, que não é possível amar o próximo sem sentir a dor que o próximo sente. Então, muitas pessoas até rezam, vão à missa, fazem novenas, mas são profundamente egoístas. Tem gente muito religioso e muito egocêntrico, narcisista, porque não pode ser questionado, não pode ser perguntado, não pode ter o seu pensamento questionado. Isso é um perigo, porque às vezes nós precisamos sim saber se amamos Jesus servindo aos irmãos. Quando você diz que ama a Deus, é preciso saber se você também está disposto a amar e a servir seu irmão. Sentir compaixão é pensar no bem que todo mundo pode realizar e viver. Amar o irmão, servir ao irmão, significa também que nós, fazendo parte uns dos outros, sentimos a mesma dor. Então nós não podemos ficar indiferentes aos que morreram, vítimas de coronavírus. Não podemos achar que isso vai passar, não vai ficar uma marca grande nesse país de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Brasil, a terra de Santa Cruz, com essa falta de responsabilidade daqueles que deviam nos governar com sabedoria. Por isso rezamos pelas autoridades. A igreja reza pelas autoridades. A igreja nunca foi contra os governos, não é contra ninguém. A igreja sempre é a favor da vida. Eu relembro aqui a história lá do estado do Espírito Santo. E o Espírito Santo no passado já teve uma outra tragédia. Você pode pesquisar aí o caso da menina Araceli. E só para concluir o pensamento de hoje a respeito do bem comum, na Baixada Fluminense, uns anos atrás, uma menina também ficou grávida. A imprensa bateu muito na pastoral familiar, no bispo, e o bispo de Volta Redonda, Barra do Piraí, disse: a criança nasce, a igreja cuida. Então, quando a igreja pensa no bem comum, esse bem comum é o bem da vida dos filhos e filhas de Deus. A vida humana precisa ser tratada com responsabilidade. Não podemos usar os pobres como bandeira política, nem fazer deles um escudo para nos esconder. É preciso que nós amemos aqueles que o Cristo amou
de modo preferencial e os sirvamos com um carinho extremo e total. Vamos caminhar juntos, sejamos igreja, semeemos o amor para colher alegria, verdade, vida e solidariedade. Fiquem com Deus. Diocese em Evangelização.